Que a paz de Cristo esteja com cada irmão, cada irmã, cada visitante aqui. Sempre uma alegria muito grande poder tê-los aqui conosco. E principalmente nessa hora de reflexão na palavra do Senhor, eu gosto muito de usar o termo e a expressão de que as passagens bíblicas do culto, elas conversam entre si. E por isso também hoje não é diferente. Nós estamos com um tema muito interessante. O tema é: o amor de Deus é assim. E esse tema, ele carrega, ele traz, ele puxa consigo uma pergunta. Quando você diz o amor de Deus é assim, daí a pergunta que se faz: assim como? Então vamos tentar destrinchar um pouquinho mais sobre essa questão do amor de Deus. E eu gostaria então que vocês me ajudassem nessa reflexão, fazendo a parte que lhes cabe, de nos acompanhar nas leituras. E eu queria que vocês abrissem novamente no texto do Antigo Testamento, de Deuteronômio capítulo 7, Deuteronômio 7, 7 e 8. Ali diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Agora, versículo 8: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Interessante, versículo 8, né? Mas porque o Senhor vos amava. O Senhor amava. Outro texto que eu quero, como eu disse, os textos de hoje, eles conversam entre si. O texto também de Romanos, muito apropriado para esse dia. Texto de Romanos, capítulo 8. Eu quero dar um destaque especial aos versículos 38 e 39, que diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus. E agora sim, então, podemos também conferir e destacar do texto do Evangelho desta manhã, Mateus capítulo 13. Nós vamos ver aqui as comparações. Eu destaco aqui principalmente o versículo 44 de Mateus capítulo 13. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem, e compra aquele campo. O versículo 45, 46 também bem interessantes. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Quanto zelo dessas pessoas que vendem tudo o que tem para adquirir, comprar para si aqui o tesouro escondido e a pérola. Feito isso, fizemos as leituras bíblicas conversarem entre si. Aí podemos agora sim, com toda certeza, deslanchar essa temática, esse desafio de hoje, quando nós queremos conversar sobre o amor de Deus é assim, e tentar responder a pergunta: assim como? E para tanto eu gostaria de perguntar para vocês, quantos de vocês têm em casa animais de estimação? Quem tem gato e cachorro em casa aí? Pode levantar a mão. Gato ou cachorro, ou e cachorro? Bastante gente? Ah, legal, né? Tem gente que gosta de tartaruga, né? Legal, tartaruga. Tem gente que gosta de peixe, animalzinho, né, de estimação. Então o amor, é interessante isso, que o amor pelos animais é algo assim muito intenso.
Deixa eu contar um negócio bem legal para vocês. Tempos atrás, meu pai e minha mãe, eles moram sozinhos na casa deles, né? Os filhos todos já casados, já quase avós alguns, né? E daí então, eles têm uma cadelinha. O nome da cadelinha é Belinha. E a Belinha ficou doente, muito doente. E meu pai tinha separado um dinheirinho para fazer uma reforma. Ele tem lá atrás um puxadinho onde ele guarda as lenhas dele, porque nessa época de inverno ele faz muito fogo, né, no fogão a lenha. E aí ele tem um estoque razoavelmente grande de lenhas. E aí então precisava fazer uma reforma no telhado daquele puxadinho lá atrás de casa. E aí então ele guardou um dinheirinho. Meu pai é aposentado, como muitos de vocês também aí, né? E guardou durante muito tempo um dinheirinho. E aí a Belinha, que é a cadelinha deles, do pai e da mãe, ela é tão especial para os dois que ela dorme numa caixinha do lado da minha mãe. E ali eu não sei quem cuida de quem, né? Se é minha mãe que cuida da Belinha ou se é a Belinha que cuida da minha mãe. E as duas ali dormem juntas, né? No mesmo quarto, né? Claro, a Belinha na caminha dela e minha mãe na cama dela também. E aí a Belinha ficou muito doente, mas ficou muito ruim. Aí o que o meu pai fez? Meu pai não tem carro, meu pai nunca teve carro, só carrinho de mão e bicicleta, mas nunca ele teve carro, né? Carro de verdade. Aí então o que ele fez? Ele tem uma caixinha de papelão, colocou a Belinha dentro da caixinha de papelão e levou a Belinha até o veterinário. E lá no veterinário, o veterinário olhou para ela e falou: seu Adolfo, o nome do meu pai, seu Adolfo, vou ter que fazer uma cirurgia na sua cadelinha, na Belinha. E o pai, claro, olhou, coçou o queixo, falou: quanto vai ser isso, né? Daí o médico falou o valor X, e era exatamente o valor que ele tinha guardado para fazer a reforma do telhado do puxado. Olha que coisa. Chegou em casa, falou com a minha mãe, os dois trocaram uma reflexão, né? Uma palavrinha, e chegaram à conclusão: bom, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir mão desse dinheiro que a gente reservou para fazer o puxado, né? Reformar ali o telhado do puxadinho, e vamos então mandar operar a Belinha, né? E aí então aquele dinheiro que eles tinham separado, aquele dinheiro que eles haviam guardado durante tanto tempo, então eles reservaram e colocaram em função do restabelecimento da cachorrinha. Claro, vocês devem estar perguntando: e aí, pastor, ela ficou boa? Ficou, tá? Ficou, tá? Até hoje, lá por lá, e é para cá e para lá, não sai do colo do meu pai. E aí esses dias, quando nós estivemos em férias, perguntei: pai, mas valeu a pena? Puxa vida, era o dinheiro que vocês tinham guardado, separado aí para fazer aí a reforma do telhado, né? Daí o pai falou: olha, se tivesse que fazer de novo, eu faria, valeu a pena. É assim também o amor de vocês pelo cachorrinho de vocês? Vocês fariam a mesma coisa? Se tivesse que fazer, vocês fariam esse sacrifício? Sim ou não? Sim, né? A gente faria, não faria? E aí então eu li uma história muito, muito interessante de um morador de rua em São Paulo. O nome dele é Emerson Aparecido de Albuquerque. A história desse homem é muito interessante, muito. Ele passa os seus dias nos arredores da Avenida Paulista, centro de São Paulo. E para cuidar dos 7 filhotes de sua cadelinha Julie, ele vendeu até mesmo a sua carroça de trabalho. Emerson, ele cuida de Julie, a cadelinha, desde quando ela nasceu, e nunca passou pela cabeça dele se desfazer dos filhotes que carrega com cuidado dentro de um carrinho de supermercado. Aí então ele disse assim: eu vendi a minha carroça para levar a Julie e os filhotes no veterinário, contou Emerson, que consegue esse homem juntar, catando material reciclável, cerca de R$60 por dia. E aí então ele disse assim: agora a cadela será
castrada, mas, de acordo com o próprio Emerson, ele quer que ela tenha pelo menos 3 dos filhotes por perto para lhe fazer companhia. Aí quando eu achei que tinha terminado a história, falei, nossa, que história bonita, né? Me comoveu essa história, né? Ele vendeu a própria carrocinha de trabalho para poder pagar a consulta de um veterinário para a Julie, para os cachorrinhos, né? Aí quando eu pensei assim, nossa, que história linda. Aí eu me surpreendi mais uma vez com essa história. Porque daí o repórter falou assim, bom, então você pode fazer o seguinte, você pode vender os filhotes e ganhar um dinheiro com isso, né? E aí então esse Emerson, ele disse o seguinte, né? Ele falou assim, sabe de uma coisa? Nunca se vende um amigo. E ele abriu mão de vender os filhotes também, porque nunca se vende um amigo. Gente, o amor é assim, não é verdade? O amor, ele é assim. Quer dizer, ele sacrificou tudo o que ele tinha, o tal do Emerson, para ter ali perto dele o seu tesouro, para ter ali perto dele um ser que lhe era muito importante, pois diz a Bíblia, onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Inclusive, emprestando os termos aqui de comparação das parábolas que hoje nós ouvimos, podemos dizer que a cadelinha Julie é o tesouro, é a pérola do nosso amigo Emerson. E por isso, em virtude disso, eles tinham de recolher reciclável, que era a sua ferramenta de trabalho, para ver a sua pérola, o seu tesouro, a Julie e os seus filhotinhos, sempre perto dele. Evidentemente, alguns de vocês devem estar se questionando, mas abrir mão do meio de sustento para salvar a cadelinha? Mas, meus irmãos, não só este homem abriu mão do seu carrinho de recolher reciclável, né? Como também ele abriu mão de vender os filhotes, pois segundo ele, não se vende um amigo. O amor é assim. E o amor de Deus? Será que o amor de Deus é assim também? E a resposta é, o amor de Deus é assim também, só que mais intenso, só que mais desprendido, só que mais potencializado. Eu quero destrinchar com vocês um pouco sobre essa questão do amor de Deus. Quando a gente começa a refletir um pouco sobre essa questão de abrir mão de coisas em função do objeto amado, imediatamente a gente lembra do desprendimento de Jesus. Ou seja, em Cristo, Deus nos amou tanto, mas tanto, que Ele sacrificou tudo o que Ele tinha para ver-nos bem. Ele abriu mão de usar sempre e inteiramente a sua majestade divina. Ele abriu mão do luxo, ele abriu mão das riquezas materiais, ele abriu mão das bajulações humanas, ele abriu mão de tudo, inclusive ele abriu mão da sua própria vida, para que pudéssemos ter o perdão de nossos pecados e a vida eterna. Então, se nós fôssemos definir a mensagem do reino, qual é a mensagem do reino? Porque esse é o texto, né? Jesus está ali comparando como é que é o reino de Deus é. Então, qual que é a mensagem do reino? A mensagem do reino é que Deus em Cristo abriu mão de tudo para nos salvar. E digo mais, não existe em nós nenhuma virtude inata que possa justificar tamanho amor. Isso nós vimos já no livro de Deuteronômio. Deus fez o que fez o povo, não porque o povo por si só era especial, mas diz que Deus fez o que fez pelo povo do seu coração no Antigo Testamento, porque Ele
o amava. Se nós olharmos, por exemplo, no Salmo 14, versículo 3, a gente vai realmente confirmar isso. A gente vai confirmar que não existe em nós nenhuma virtude que justifique tamanha consideração e tamanho amor. Vamos ler juntos. Eu convido a igreja a fazermos essa leitura em voz alta. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem. Olha o que o texto está falando para nós. Observemos na sequência, Eclesiastes 7, versículo 20. Vamos ler novamente em conjunto. Sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. E o pior de tudo é que nós somos assim, digamos nós ruins desde pequenos. Salmo 58, versículo 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. É aquilo que eu sempre digo para vocês: ninguém precisa ensinar a criança a fazer maldades, isso já está nela, inato nela. Diz o texto que desde a concepção já se desviam as pessoas, já nascem proferindo mentiras, ou seja, fazendo coisas ruins. Então, quando a gente fala em reino de Deus, ou quando a gente vai falar sobre a mensagem do reino de Deus, ela sempre vai focar em primeiro lugar o amor de Deus, porque o amor de Deus ele é assim, o amor de Deus ele é despreendido, o amor de Deus ele é intenso. Sabe o que é uma coisa intensa? Viram os parâmetros que eu coloquei aqui para vocês, dos sacrifícios que as pessoas fazem em função do objeto amado, um animalzinho de estimação, por exemplo? Isso é uma coisa intensa. Agora, em Cristo, o amor de Deus se revelou intensamente. O amor de Deus revelou-se muito forte. E aí então Deus, para mostrar como é que Ele nos considera como o seu grande tesouro. Essa é a linguagem do Evangelho de hoje. Ele nos considera como o seu grande tesouro. E em seu amor, Ele nos considera como a pérola. Mas a ênfase não está no ser humano. Nós não somos merecedores de tamanha consideração e tamanho amor. Não, a ênfase, a mensagem do reino sempre foca o amor de Deus. Então, em seu amor, Deus veio resgatar o objeto amado que estava perdido. E este objeto que estava perdido é cada um de nós. Por causa do pecado, até mesmo o seu próprio povo deixou de amá-lo. Isso a gente vê na história do Antigo Testamento. O povo de Israel, tão amado, tão protegido, tão querido, vira e mexe, estava trocando o Deus verdadeiro por outros deuses. Afastava-se de Deus, dava ouvidos a outros deuses. E assim não é diferente com o povo de Deus de hoje. Quer dizer, facilmente afasta-se dele, dá ouvidos a outros deuses, dá a outras coisas o valor que deveria dar apenas a Deus, e com facilidade, nós como povo de Deus, o substituímos por outros deuses. Inclusive, às vezes nós fazemos coro àqueles leprosos que foram curados por Jesus e depois não voltaram para dar graças a Deus. E não são poucas as vezes que deixamos também de agradecer a Deus. Às vezes até nos falta vontade de cantar o nosso Deus no nosso culto. Ao invés de nós entoarmos, cantarmos com força, com intensidade, ficamos como se nossa boca estivesse com os lábios colados, presos. Porque a boca, ela precisa falar e cantar do que está cheio o coração. E por isso que o povo de Deus é incentivado a louvar, a cantar, porque o seu coração está cheio de gratidão, de reconhecimento por tudo que Deus faz por ele. Mas, infelizmente, não são poucas as vezes que deixamos de adorar a Deus com as nossas ofertas, com as nossas orações,
com os nossos louvores, com o nosso tempo, com os nossos dons. Não são raras as vezes que nós cristãos somos apáticos, parecemos sofrer o tempo todo, parece que às vezes nos falta assim, aquela alegria, aquele gosto de viver. Parece que as decisões, às vezes, a favor do Evangelho, são vistas como dificuldade. Ou seja, tudo em relação a Deus parece ser mais difícil. Ai, como é difícil vir à igreja, como é difícil louvar, testemunhar, ofertar, orar, fazer devoção, participar de um departamento, de um grupo do bem. Parece que tudo é tão difícil. Parece que nós sempre estamos tão cansados, ocupados, desanimados. E a grande questão é, será que somos assim para tudo? Ou só em relação às coisas de Deus? Vocês percebem? Quer dizer, se você compara o amor de Deus e a nossa resposta, você vê um amor de Deus intenso, um amor de Deus que está disposto a desprender-se de tudo aquilo que lhe é importante, porque o mais importante é o objeto maior do seu amor, que é o seu povo. Mas em contrapartida, do outro lado, qual é a nossa resposta a este amor? Qual é o valor que nós damos às coisas de Deus? O quanto o tesouro de Deus, o quanto que a salvação eterna, o quanto que esse amor de Deus de fato para nós é relevante. E nós muitas vezes não damos muita bola para esse amor de Deus. Para nós parece que é coisa que Ele deve, que Ele tem obrigação de nos amar, que Ele tem que amar porque de fato as coisas têm que ser assim. Gente, e não é. Nós vimos aqui nessas passagens bíblicas que vocês me ajudaram a fazer a leitura em voz alta, inclusive, vocês viram que não somos assim tão bonzinhos quanto nós imaginamos, e não somos merecedores desse amor. Então, se não somos merecedores desse amor, por que Ele nos ama? Por que Deus ama você? Por que Deus ama a minha pessoa? E a resposta é muito simples. A resposta lá em João diz assim, que Deus é amor. Deus é amor. Portanto, o amor de Deus, ele é o ponto de equilíbrio numa relação marcada pela instabilidade. O amor dele sempre é constante. O amor dele não muda. Ele não ama mais ou ama menos. Ele sempre nos amará intensamente. Ele sempre nos amará de uma forma desprendida, sempre. Mas a nossa resposta é tímida. O amor dele é dinâmico. O amor dele é constante. O amor dele é sacrificial. Portanto, nós podemos dizer assim, que o amor de Deus é o ponto de equilíbrio desta relação conturbada entre o seu povo e Ele. Enquanto que para nós, qualquer coisa parece vir em primeiro lugar e Ele em último, em Deus, no coração dEle, nós sempre estaremos em primeiro lugar. Se no coração das pessoas que nos cercam em nossa casa, até dos nossos familiares, percebemos que às vezes somos colocados em último plano na vida deles, no coração de Deus não é assim. No coração de Deus é diferente. No coração de Deus, sempre Ele vai nos reservar o primeiro lugar. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele reflete um pouco sobre o amor de Deus, ele diz lá no texto de Romanos capítulo 8, que nada e não há nada poderá separar-nos do amor de Deus. Daí ele diz, nem a morte, nem a vida, e em todo o universo, completa ele, não há nada que possa nos separar do amor de Cristo. Deus em Cristo veio nos buscar para estarmos perto dele. Diz a palavra que nós éramos como ovelhas desgarradas, que não tinha pastor, mas Ele tomou a iniciativa. No batismo Deus desceu do céu, e naquela água
onde não era apenas água simples, mas água divina, ligada ao mandamento divino e à promessa de Deus. E ali então, naquela água, Deus se faz presente com o seu perdão. O Espírito Santo faz em nós um lavar e causa em nós um lavar regenerador e renovador, e Ele então nos traz para perto dEle. E a Ele nos transforma em seus filhos amados. E Ele nos mantém nessa filiação pelo seu Evangelho e também pela Santa Ceia, que nos fortalece a fé. Por isso, meus queridos irmãos, se existe algum vínculo entre Deus e nós, se ainda existe algo entre Ele e nós, ou nós e Ele, isso se deve ao amor dEle e não ao nosso. Porque o nosso sempre vai ser marcado pela instabilidade, enquanto que Ele é o ponto de equilíbrio nesta relação instável. E este amor se renova a cada dia, este amor se renova no perdão de todos os nossos pecados. Por isso eu quero que vocês hoje reflitam sobre essa questão, sobre o amor de Deus. Nós que estamos assim, tão carentes, vamos dizer assim, que enfrentamos tantas dificuldades, que temos tantas dúvidas sobre a maneira como as pessoas gostam ou não da gente, o lugar que a gente ocupa no coração delas, e muitas vezes a gente percebe que de fato nós estamos em último lugar, mas o que nos consola é saber que no coração de Deus sempre nós teremos o primeiro lugar, porque o amor de Deus é assim. O amor de Deus é desprendido, o amor de Deus é intenso, o amor de Deus é o ponto de equilíbrio numa relação instável. Permaneçamos nesse amor, e certamente nós teremos muita força, muita sabedoria do alto, muita energia, quando a gente sabe que Deus ama a gente vai enfrentar e vai vencer muitos obstáculos, talvez esse que você está imaginando agora, que você tem que enfrentar essa semana. Deus te ama, Ele quer estar perto de você. Você é para Ele como um tesouro escondido. Ele faz tudo para ter esse tesouro. Ele está disposto a se desfazer de tudo para ter você perto dEle. Você é uma pérola. Ele também está disposto a abrir mão de tudo para ter você perto dEle. Não porque você seja bonzinho, não, mas porque Deus, Ele é amor, Ele te ama. Confie nesse amor, apegue-se a este amor. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Amém.